Diga consigo mesmo. Um livro de André Rezende. Diga consigo mesmo. A princípio, este tema pode parecer estranho, mas veremos como é comum e, em muitos casos, até necessário. Você já se pegou falando sozinho? Quem jamais foi flagrado por outro, tendo um diálogo intenso consigo mesmo? Em alguns casos, andando pela rua ou mesmo em um lugar mais reservado? Por que é tão importante falar consigo mesmo? Muitas soluções acontecem quando dialogamos, porém, nem sempre temos alguém para conversar. E isso contribui para um acúmulo de preocupações que podem piorar se alguém não se pôr à disposição para ouvir. Nesse caso, é uma bênção ouvir a própria voz. Falar sozinho é diferente de falar consigo mesmo. Os que falam sozinhos falam sem noção do que falam e de forma desordenada, estão realmente descontrolados. Porém, o que fala consigo mesmo sabe o que está fazendo. Não é um louco, tem domínio da situação. Temos aqui dois grupos de pessoas. Primeiro, o que fala e nem mesmo ele se ouve. E o segundo, mesmo que ninguém o queira ouvir, está disposto a ouvir a própria voz. Quem fala sozinho pode até criar uma pessoa imaginária, já quem fala consigo mesmo é profeta de sua própria alma. Agora veja que diferença incrível. Ao falar seu discurso, são apenas palavras soltas no ar, enquanto o outro capta tudo o que diz. Um fala no seu desespero, já o outro fala na sua esperança. O primeiro grupo, ao falar, não aguenta mais ouvir a própria voz, mas o segundo grupo, ao falar, acha sabedoria e encorajamento para o próximo desafio. Então, não fale sozinho, mas tenha controle e diga consigo mesmo o que fará a diferença em sua vida. A mulher que teve a vida mudada porque disse consigo mesma: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Mateus 9, 20, 21. Por que ela falava consigo mesma? É bem possível que ela não tivesse mais ninguém para ouvi-la. Se você observar o texto de Mateus e dos demais evangelhos sinóticos, notará que essa mulher sofria há 12 anos. Certamente, ela já havia falado de sua enfermidade para muita gente. As pessoas que a cercavam já não viam novidade alguma em sua história. Sempre que ela chegava de mais uma viagem em busca de sua cura, o resultado era uma frustração. Veja que quando vivemos tempos bons, parece que os anos passam rápido. Porém, quando as lutas e tribulações chegam, esses anos se tornam longos e demoram a passar. Nesses 12 anos, para a alma dela, os segundos eram mais demorados. Os minutos e as horas pareciam aumentar cada vez mais. As semanas e os meses até se transformaram em anos e contribuíram para aumentar seu sofrimento. Por isso, digo que aqueles 12 anos foram com certeza um prolongado tempo de tortura em busca de uma cura, mas sem sucesso. Qualquer pessoa ao ouvir sua história era desencorajada. Pense em alguém ouvindo uma história assim. Há 12 anos atrás fui acometida de uma doença que até hoje não consigo compreender. Já busquei a cura de várias formas e em muitos lugares, mas nada consegui. Viajei muito em busca dos melhores médicos. Já recebi oração de vários profetas e busquei seguir as orientações dos sacerdotes. Gastei tudo o que tinha na esperança de me ver livre deste mal. Mas ao contrário, as coisas pioraram. As pessoas ao ouvi-la ficavam sem ação, uma vez que sua enfermidade já tinha anos e ela não se acomodava, mas buscava incansavelmente uma solução. Note que depois de um tempo, quando alguém viesse a sugerir um bom médico, ela não só foi a um, mas a vários. Se a ideia fosse buscar um profeta, ela não mediria esforços, viajando pela nação, estando com os profetas e recebendo deles orações. Se alguém lhe dissesse: eu conheço um remédio que pode ajudar, ela já havia gastado tudo o que tinha com viagens, médicos e remédios. Qual seria a solução? Ela chegou a um ponto de que quem parasse para ouvi-la ficava desencorajado, sem palavras, sem solução, e se não falavam, poderiam pensar: que triste,
perdeu tudo em busca de sua cura e vai morrer doente. Há coisas que é só você e Deus. Ela já não era ouvida pelos seus. Eles conheciam muito bem o quadro da sua história, ao ponto de já não verem solução. Ela também já havia entendido que não adiantava contar sua vida para outros. Eles ficavam sem palavras, simplesmente não tinham o que dizer. Ela chegou a uma situação que era melhor ouvir a própria voz do que tentar tirar uma palavra de ânimo da boca de outra pessoa. Conforme o texto, depois de longos 12 anos em busca de sua cura, sem poder contar com a ajuda de ninguém e sentindo o dano da perda de tudo que possuía, ela vê uma multidão, ao saber que o homem que reunia aquele povo era uma pessoa cheia do poder de Deus. Ela se acha fraca com a hemorragia há tanto tempo, certamente anêmica, e conforme a cultura da época, ela não podia tocar nas pessoas. Com esses dois problemas, ela teria que enfrentar uma multidão de homens fortes que apertavam o Mestre Jesus. A mulher não tinha com quem contar, nem podia falar sua história para ninguém. Então ela resolve fazer algo que mudaria sua vida definitivamente. Ela disse consigo mesma: se tão somente eu lhe tocar o manto, ficarei curada. Separei duas coisas muito importantes nesse texto. A primeira, faltava um elemento encorajador. Ela já não tinha uma voz que a encorajasse dizendo: vá em frente, você vai conseguir, ou acredite, um dia seu milagre vai chegar. Por isso, usou sua própria voz interior. Talvez você já tenha se encontrado só, ainda que cercado de muitas pessoas. Essa é a pior solidão, quando se está no meio de uma multidão e ao mesmo tempo solitário. São nessas horas que podemos ver as pessoas falando sozinhas. Na verdade, elas estão lutando por uma solução ou planejando. Em muitos casos, essas pessoas ficam tão isoladas que chegam ao ponto de gesticular enquanto falam consigo mesmas. Para os que estão de fora, pode ser engraçado, mas elas ficam de tal maneira concentradas que não notam que estão sendo observadas. Mas qual a importância de falar consigo mesmo? Isso não consiste numa paranoia, mas em alguns casos, uma válvula de escape. Há pessoas que, de tão apertadas pelos problemas, cobranças, palavras duras, se veem com uma sobrecarga e não dá tempo de procurar alguém para ouvi-las. Nesse caso, é muito bom falar consigo mesmo. Foi exatamente isso o que aconteceu na vida daquela mulher. A segunda, o que ela disse consigo mesma. Ela, ao falar consigo mesma, não ficou murmurando, como é o caso de alguns. Pense em uma pessoa cheia de problemas que já não tem quem a encoraje, e para completar, em seu pessimismo, se pega falando consigo mesma o que não deveria, murmura, libera palavras malditas, ou, ao invés de profetizar o milagre, se afunda em palavras negativas. Seria bom se isso fosse somente uma ilustração, mas sabemos que isso é realidade na vida de muita gente. Ela tinha fortes argumentos para maldizer, lamentar, murmurar, mas ao contrário, ela nos dá uma grande lição. Além de nos mostrar que mesmo que as coisas não estejam bem, e ainda que ninguém nos ouça, ou quando for preciso uma voz de encorajamento e ninguém apareça, podemos falar conosco mesmo. Nesse contexto, ela determinou um alvo, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Entendo que ela dizia isso várias vezes, buscando se encorajar, enquanto se aproximava do alvo, o manto do mestre. Ela precisava de encorajamento, pois tinha duas grandes barreiras pela frente. Enfrentar uma multidão em meio à sua fraqueza e com hemorragia. Se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficaria imunda e não poderia entrar no templo até que passasse pela purificação. Como sabemos, ela enfrentou a multidão, tirando forças das palavras que saíam de seus lábios. Ficarei curada. E quando tocou em Jesus, ocorreu um fenômeno. Ao invés dele ficar imundo, ela foi curada. Moisés disse consigo mesmo. Em Êxodo, no capítulo 3, encontramos um pastor chamado Moisés, acompanhado apenas por seu rebanho. Ele se encontrava no deserto do Sinai quando viu algo muito interessante.
uma árvore que estava em chamas no alto do monte e as chamas não a consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa maravilha, porque a sarça não se queima. Êxodo 3:3. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu seu chamado. Lá, Deus o capacitou e enviou a realizar a libertação de uma nação. Mas observe que tudo começou quando ele resolveu falar consigo mesmo. Há coisas que só acontecerão quando você, como Moisés, resolver dizer consigo mesmo: irei lá. Moisés tinha 80 anos quando viu a sarça em chamas, e subir ao Sinai seria um grande desafio. Ele resolveu fazer uma proclamação para ele mesmo que serviria de encorajamento. Moisés disse: irei lá. Essa é uma proclamação que deveria ser pronunciada hoje por sonhadores, aqueles que enfrentarão desafios e que não estão conformados com sua situação. Duas qualidades dos vencedores: eles são, ao mesmo tempo, altamente visionários e altamente práticos. Moisés visualizou, mas não parou na visão. Ele precisava estar lá. Se você consegue sonhar, você é visionário. Parabéns! A primeira parte já foi. Agora você precisa subir o monte dos seus sonhos, aproximar da sua visão. Então seja como Moisés e diga consigo mesmo: irei lá. As pessoas dizem para as outras o que deveriam dizer a si mesmas. Você já se flagrou dando conselhos a outro que resolveria os seus próprios problemas? Isso não é coisa rara. De fato, ouvimos mais os outros, mesmo sabendo o que fazer. Ou seja, não damos créditos à voz do profeta que há dentro de nós. Se você é profeta, então antes de levar os outros a crerem no que você diz, seja o primeiro a dar crédito ao que sai da sua boca. Se os outros não creem, creia. Se você não crê em seus próprios projetos, então não exija dos outros que invistam em algo que nem você põe fé. Quantas pessoas sabem o caminho da libertação e da cura, falam disso com muita convicção aos outros, mas deveriam dizer a si mesmas, pois continuam presas e enfermas. Não ouvem a própria voz. O mesmo acontece com outros que falam de liderança com tanta ênfase que chega a impressionar. Convencem os outros, mas continuam parados e sem seguidores. Outro grupo que não dá crédito à própria voz. O mundo seria bem melhor se cada pessoa, orientada pelo Espírito Santo, ouvisse a própria voz. Deus pode usar você, sua boca e sua língua para ministrar a sua própria vida. Você deve ser seu maior encorajador. Muitas pessoas só precisam de uma palavra para dar uma virada na situação. E esperam por essa palavra dias, semanas, meses. Em alguns casos isso tem se transformado em anos. Mas se você já sabe o que sua alma precisa ouvir para que sua vida dê uma guinada, não espere nem mais um instante. Rasgue o coração, abra a boca e fale à sua alma tudo o que você precisa para ser um campeão. Muitas das nossas vitórias só virão quando dermos ouvido à própria voz. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, temos 3 ensinos maravilhosos. Costumo chamar de o capítulo da restituição. Nele encontramos a parábola da ovelha perdida que foi achada, a dracma perdida que foi encontrada e do filho que abandonou a casa do pai em busca de curtir a vida dissolutamente com grande irresponsabilidade. Ele carrega consigo uma herança que só poderia ser de sua posse após a morte do pai. Para encurtar assunto, uma vez que já sabemos o que houve, ele lança fora tudo o que tinha e chega ao fundo do poço, ou pior, ao chiqueiro. Observe o que aconteceu. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Lucas 15, 17, 20. Ovelha não tem noção de lugar, enxerga pouco e tem muitos predadores. Ela precisa ser buscada. A dracma é uma moeda. Não tem vontade, não sabe sinalizar.
também precisa ser achada. Mas observe que a ovelha foi buscada e a moeda foi achada, mas o homem teve que cair em si e voltar. Esse jovem, além de não ter mais nada, não tinha quem o ouvisse. Somente quando ele resolve falar consigo mesmo e cai em si, que toma a atitude de voltar. Tem hora que não adianta reclamar, ou mesmo buscar solução em alguém que você sabe que não pode resolver. Neste caso, ele precisava somente reconhecer seus erros, voltar atrás e se arrepender. O que o encorajou foi chegar ao fundo do poço, perder tudo ao ponto de se lembrar que o pai tratava bem até seus funcionários e que poderia recebê-lo nem que fosse como um trabalhador comum. Para que haja uma virada em sua vida, será preciso 3 passos. Passo 1. Você precisa cair em si. Você não é irracional como a ovelha, e nem mesmo um objeto sem vontade e sentimentos como uma moeda. Enquanto o filho pródigo andou pela cabeça daqueles que não temiam a Deus, ele afundou cada vez mais. Foi preciso um dia cair em si. A expressão cair em si, nesse texto, significa entender a necessidade de mudança, perceber que tem algo errado. Em alguns casos, enquanto as pessoas estão afundando em seus problemas, não conseguem perceber o buraco em que estão se enfiando. Algumas só notam quando chegam ao fundo, outras conseguem ver antes. Há ainda aquelas que não querem enxergar. Então, o primeiro passo é ter uma visão correta, detectar em qual área sua vida precisa de uma virada. Isso se chama cair em si. Passo 2. Diga consigo mesmo. Após cair em si, entenda que precisa de uma virada radical. Essa é a hora exata de falar à própria alma. Não basta descobrir o problema. Cair em si, abrir os olhos. Uma pessoa, às vezes, já está há tanto tempo condicionada a uma situação que, mesmo caindo em si, não encontra forças para sair do buraco. Ela vai precisar de alguém que a encoraje, dizendo palavras de motivação e fé. Mas e se não aparecer ninguém? Ou mesmo quem se aproximar dela for uma pessoa pessimista e que, ao invés de estender a mão, coloque mais peso? Essa é a hora de partir para o segundo passo, dizer consigo mesmo. Passo 3. Execute. Não sabemos quanto tempo ele demorou para esbanjar tudo o que tinha, mas assim que entendeu o buraco em que estava, uma virada disse consigo mesmo, e levantando-se foi para seu pai. É de fundamental importância que você se torne uma pessoa prática. Se você vestiu a farda de bombeiro, tem que entrar no fogo. Se colocou roupa de mergulho, tem que entrar na água. Se você disse consigo mesmo, tem que entrar em ação. Tenha atitude e execute o que você já sabe que precisa fazer. Até Deus disse consigo mesmo. Antes da existência do homem, dos animais, da terra, do mar e de tudo que nele há, antes mesmo de o universo existir, Deus em sua eternidade já estava lá. Ele desejou, sonhou com o universo e resolveu dar forma ao seu sonho. Mas observe que Deus não tinha a companhia de ninguém, nem dos anjos, e ele disse: haja luz, e houve luz. E assim as coisas começaram a tomar forma. Os sonhos de Deus só tomaram forma quando ele falou, quando não havia ninguém para o ouvir. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus 11, 2. Você pode estar em situação semelhante com relação a algum sonho que esteja dentro de você, mas ainda não se realizou. Ainda que você não tenha ninguém para lhe dar ouvidos, seja ousado, se encha de fé e comece a dar forma aos seus sonhos falando. Como Deus no meio do nada disse sozinho e o universo foi formado, você poderá exercitar isso profetizando a sua alma, e seus sonhos tomarão forma. Dependendo de sua conduta, sempre haverá 2 pessoas para lhe ouvir, Deus e você mesmo. Deus não nos fez semelhantes a nenhum outro, senão a Ele mesmo. Por isso, disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Sabemos que de todas as coisas que Deus criou, a principal é o homem. Ele criou o universo, fez separação das águas, criou os animais terrestres, os peixes e as aves, todos os vegetais pela sua palavra. Mas na hora de sua principal criação, o homem, Deus foi encorajado e ninguém melhor do que ele mesmo para fazer isso. Por isso, Deus disse consigo mesmo: façamos o homem. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 1. Deus nos fez à sua imagem e semelhança, e o homem perde as características de Deus em si quanto mais se afasta dele. Porém, o desejo do Senhor é que nós nos pareçamos mais com Ele a cada dia, e a melhor forma do homem se parecer com Deus é o imitando. Se Deus falou quando ninguém o podia ouvir, seja o seu imitador e faça o mesmo. Você é resultado de Deus falando com Ele mesmo. O segredo para não errar quando estiver falando consigo mesmo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45. Jesus está dizendo que todos têm um tesouro. Resta saber se é mal ou bom o que temos, porque é de lá que tiraremos as coisas para o nosso dia a dia. O tesouro é o coração e, inevitavelmente, teremos que tirar de lá palavras que apontarão para o bem ou para o mal, que podem trazer morte ou vida. Encontramos no Salmo 119, 11, o segredo para tratar do coração. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Um coração cheio da palavra de Deus é certamente um bom tesouro, além de uma segurança para não pecar contra o Senhor. Mais do que isso, posso afirmar que um coração cheio da palavra será um bom tesouro para as horas em que você precisar de um encorajamento e não tiver ninguém por perto. Se seu coração, seu tesouro, estiver cheio da palavra de Deus, então tire de lá uma palavra de vitória e diga consigo mesmo: seja profeta de Deus para a sua própria alma. Busque na palavra de Deus profecias que sua alma está precisando receber e não espere vir alguém que precise de revelação para falar aquilo que você já sabe, que sua alma precisa ouvir. Nada contra os profetas, mas tem gente esperando há tantos anos e com algumas coisas ocultas em suas vidas, necessitando de soluções, mas essas mesmas pessoas já sabem o que fazer e que atitude tomar. Então, não espere nem mais um pouco. Seja profeta da sua alma. Se prepare para uma virada. Você sabe o que sua alma precisa ouvir para que você se torne um vencedor? Então, revista-se de uma palavra profética. Seja o maior encorajador de sua vida e diga consigo mesmo: o seu melhor encorajador é você mesmo. Então diga consigo mesmo, com sua alma, o que você precisa ouvir. E então, seja fortalecido no seu interior. Assim, você terá ânimo para prosseguir e alcançar seus objetivos. Analise. Se as pessoas gastassem mais tempo falando de coisas boas, ao invés de murmurar, elas teriam uma qualidade de vida muito superior. Um homem fala em média 7.000 palavras por dia, enquanto uma mulher fala 20.000. Veja como parte dessas palavras poderiam se transformar em profecias para abençoar a própria alma. Somos aquilo que falamos e ouvimos. Somos frutos das nossas palavras. Esta frase tem sido dita por muitas pessoas, mas não está sendo analisada na íntegra. Sem ser profundo, quero fazer uma breve meditação com você. Se somos aquilo que falamos e ouvimos, deveríamos ter mais cuidado com o que sai da nossa boca e com o que entra em nossos ouvidos. Temos que evitar falar o que pode nos comprometer e rejeitar o que chegar aos nossos ouvidos, não sendo de Deus. Faça uma análise de como foi até hoje o nível das suas palavras.
Se seu futuro depender do que você falou até agora, como será a sua vida amanhã? Sua voz lhe projeta ou lhe afunda? Veja o que Jesus disse sobre os frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Mateus 12, 33 e 34. Observe que os frutos estão diretamente associados ao que se fala. O Senhor Jesus deixa claro que o bom fala coisas boas e o mal coisas más. Assim nos tornamos fruto do que sai da nossa boca. Esse texto é interessante, uma vez que é uma chamada à vigilância com relação ao que falamos dos outros. Temos que tomar cuidado com as intrigas, fofocas, mexericos, maledicências, etc. São tipos de pecados que as pessoas que os cometem os fazem tentando prejudicar os outros. Há também os que se prejudicam com palavras como: eu não consigo, eu não sirvo para isso, eu sou burro mesmo, nunca chegarei lá, minha vida é uma droga, tenho vontade de sumir. Mas se somos frutos do que falamos, como devem estar vivendo essas pessoas? Se você é fruto das suas palavras, seja sábio e comece a falar o que pode de fato gerar uma mudança real e definitiva em sua vida. Você tem que se familiarizar com a sua própria voz. O homem consegue discernir coisas pelo que ouve. Se você ouvir sempre a voz de alguém quando essa pessoa estiver por perto, mesmo que você não possa vê-la, pela sua voz será possível detectá-la. E isso é porque você já se familiarizou com essa voz. A maioria das pessoas, quando ouve uma gravação da própria voz pela primeira vez, não gosta, mas elas falam assim uma vida inteira. Todos ao seu redor as escutam daquele jeito, porém, elas ainda estranham o som que saiu delas mesmas. Por que os outros não estranham? Exatamente porque já estão acostumados e escutam há tempo. Isso me faz chegar a uma conclusão óbvia. A maior parte das pessoas não está acostumada com a própria voz porque não se ouve. Davi disse consigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Salmos 39, 1. Nos tornamos mais vulneráveis ao erro quando estamos na presença do ímpio. O rei Davi chega a falar em mordaça em sua boca. É óbvio que ele fala em uma linguagem figurada. Contudo, era uma forma de estar protegido das investidas dos ímpios. Davi estava criando um sistema de defesa para não falhar com as palavras. Mas a riqueza é que ele bolou esse plano sozinho, e por estar só, é que ele começa o salmo dizendo consigo mesmo. Então, cuidado com os conselhos do ímpio. Eles podem fazer você pecar com suas palavras. Segure essa grande lição. Se o rei Davi, gozando de perfeita saúde mental, disse consigo mesmo, o que você está esperando? Coisas que você deve dizer a si mesmo. Se ponha de frente consigo mesmo e diga: você é mais do que vencedor. Tudo pode naquele que te fortalece. Você vai chegar lá. Não desista. Vá em frente, você vai conseguir. A partir de hoje, sua vida não será a mesma. Será uma pessoa melhor para a sua família. Deus te separou para ser um vencedor. Faça uma lista de algumas coisas que sua alma precisa ouvir de você mesmo. Essa foi a leitura do autor André Rezende. Livro Diga Consigo Mesmo.